Hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre refluxo gastroesofágico. Eu sou o Dr. Marcos Ratti, sou cirurgião digestivo aqui em São Paulo. E o objetivo aqui desse vídeo é fazer um guia completo sobre refluxo gastroesofágico, abordando fisiopatologia, abordando diagnóstico e estratégias de manejo clínico. O objetivo é a gente revisar alguns conceitos aqui sobre refluxo, discutir alguns erros comuns na nossa prática clínica, trazer uma visão um pouquinho mais abrangente, um pouquinho mais integrada, um pouco fora da caixa para avaliação e tratamento dos pacientes que apresentam sintomas de refluxo. E o que é realmente o refluxo gastroesofágico? Bom, o refluxo não é apenas a presença de ácido no esôfago. Ela é uma condição multifatorial que envolve alterações anatômicas, envolve doenças inclusive funcionais do sistema digestivo, pensando sempre o sistema digestivo como um todo indissolúvel, indissociável. O que a gente precisa abordar? A gente precisa entender se existe falha na barreira anti-refluxo, a gente precisa entender relaxamentos transitórios do esfíncter esofagiano inferior, a gente precisa entender o papel da hérnia de hiato na gênese do refluxo gastroesofágico, fatores alimentares, comportamentais e intestinais, principalmente relacionados à disbiose intestinal como causa de refluxo e, pegando já esse gancho, a diferença entre o refluxo clássico, que é ácido, do refluxo não ácido ou misto. Entender a fisiopatologia, ou seja, entender essa doença, é fundamental para a gente direcionar o tratamento para o paciente especificamente e não usar protocolos engessados. Quais são as manifestações clínicas do refluxo? Bom, nós temos manifestações típicas, nós temos manifestações atípicas, né? Que são sintomas clássicos, que a gente pode falar assim, e os sintomas extraesofágicos, ou seja, sintomas que vão para além do sistema digestivo. Quais são as manifestações mais comuns? Pirose, ou regurgitação, dor torácica, do tipo não cardíaca, tosse crônica, rouquidão, globos faríngeos, sensação de bolo na garganta, sintomas respiratórios associados a asmas, rinites, bronquites e temos que abordar também pacientes que têm sintomas refratários, inclusive a abordagens tradicionais iniciais com omeprazol. Nem todo sintoma de refluxo está no trato digestivo alto. Nem todo refluxo fica evidente numa primeira abordagem clínica. A gente precisa entender que o refluxo ele pode vir não só da condição do estômago para o esôfago, mas também da condição intestinal para o sistema digestivo mais alto. Quando que a gente precisa investigar e como que a gente precisa investigar? Bom, o diagnóstico às vezes não é clínico, porque muitas vezes nós temos exames, muitos pacientes têm sintomas que não são muito claros no nosso dia a dia, que a gente não consegue associar a determinado refluxo. Muitas vezes a gente precisa investigar com propedêutica armada, com exames complementares mais sofisticados, principalmente a endoscopia digestiva alta, entendendo que entre 30% a 40% dos resultados de endoscopia digestiva são falso negativos para refluxo. Então, eu tenho 30% a 40% das endoscopias que são normais, mas o paciente apresenta refluxo. A pH-metria, que é o estudo do pH esofágico, e a impedância pH-metria, que é o estudo do pH tanto básico quanto ácido do estômago, do esôfago. A manometria esofágica, que muitas vezes a gente precisa para entender a função da contração esofágica. Entender se esse paciente já teve algum tratamento, por exemplo, com inibidores de bomba de próton, se ele melhorou ou não, ou eventualmente se ele piorou com o uso de inibidores de bombas de próton, e avaliar outros critérios para uma investigação um pouco mais aprofundada para além desses exames, entendendo o sistema digestivo também como um todo. O erro mais comum que a gente vê aqui na prática clínica é os pacientes que têm algum sintoma clássico ou não clássico e são tratados de forma engessada, apenas com inibidores de bombas de próton, por exemplo.
Como que a gente trata clinicamente e quais as limitações da terapia medicamentosa? Bom, o tratamento do refluxo, em primeiro lugar, a gente tem que entender que, embora o padrão seja o uso dos inibidores de bomba de prótons, na maioria dos casos a gente observa na prática clínica refluxos não ácidos e pacientes que tomam as medicações, os inibidores, porém têm uma resposta inadequada a esse tratamento ou eventualmente uma piora dos sintomas ou até uma dependência do uso crônico dessas medicações. Então a gente precisa discutir primeiro, se o diagnóstico está correto, se eu investiguei causas intestinais, como por exemplo, disbioses associadas, sensibilidades alimentares, intolerâncias, síndromes de hipocloridria, refluxo biliar. Se esse paciente precisa, também outro ponto importante, ter algum ajuste alimentar, comportamental, por exemplo, pacientes que não mastigam adequadamente, pacientes que fracionam demais as refeições, pacientes que comem e se alimentam de alimentos ultraprocessados ou ricos em carboidratos simples, fermentativos, farináceos, como glúten, por exemplo, açúcares, etc. Quando esse paciente já vem de algum outro colega tratando com inibidores de prótons, não tem uma resposta adequada, ou seja, ele é considerado como um refratário, e a gente tem que ampliar a investigação para além daqueles exames que a gente já mencionou. E o importante para a gente individualizar sim a terapêutica, senão nós seremos apenas mais um dos médicos pelos quais esses pacientes acabam passando ao longo de sua vida. Nem todo paciente com refluxo responde ao tratamento padrão, ao tratamento que está engessado em protocolos que envolvem inibidores de bombas de prótons e procinéticos. Na prática clínica, a maioria dos pacientes não vai precisar de inibidores de prótons e, eventualmente, vai precisar de procinéticos e vai precisar de uma outra abordagem diferente do protocolo habitual. E falando da indicação cirúrgica e da seleção dos pacientes, e que é uma coisa que é muito comum na nossa clínica, os pacientes que vêm com refluxo refratário e que querem uma opinião em relação à cirurgia, a possibilidade de cirurgia anti-refluxo. Eu vou falar uma coisa para você. Do ponto de vista técnico, a cirurgia anti-refluxo deve ser a exceção. Ela deve ser reservada para uma quantidade muito pequena dos pacientes. Em torno de 3 a 5% só dos pacientes é que vão responder bem à cirurgia do refluxo e vão ser selecionados, candidatos à cirurgia do refluxo. A gente tem que discutir quando a cirurgia é necessária. Quando eventualmente eu esgotei todo o meu arsenal clínico, inclusive com uso ou não de inibidores de prótons, com tratamento das disbioses, das intolerâncias alimentares, com a correção de transtornos alimentares ou com a correção de comportamentos alimentares. Quando a gente esgota de uma forma mais ampla todo o nosso arsenal clínico, a cirurgia pode ser uma boa opção. Se esse paciente, apesar de tudo, depende do tratamento clínico, ele ainda está dependendo muito das medicações, dos inibidores de bombas de prótons e, a despeito de outras estratégias, ele não consegue largar a medicação. Se esse paciente tem complicações de refluxo, por exemplo, esofagites graves, úlceras esofágicas ou eventualmente o esôfago de Barrett, a gente tem que entender se esse paciente tem uma correlação dos sintomas com os exames. Então, muitos pacientes queixam de refluxo, porém os exames são negativos, como pH-metria, manometria esofágica, em que se eu não tenho esse paradoxo entre um sintoma que não se correlaciona com o exame, e se eu faço uma cirurgia, indico uma cirurgia, eu posso piorar em muito a situação do paciente, inclusive gerando complicações que vão ser muito deletérias para a funcionalidade do esôfago quando a gente fala em colocar uma válvula anti-refluxo. E outra coisa extremamente importante é avaliar pré-operatoriamente as condições clínicas de pacientes frente à cirurgia.
Por exemplo, pacientes que têm contraindicações clínicas, a cirurgia laparoscópica ou robótica, como idosos, obesos, pacientes com condições cardiopulmonares que limitam a função do pneumo peritônio. Então, a decisão cirúrgica ela deve ser extremamente estrita e muito limitada em critérios bem objetivos e principalmente relacionados a gente chegar numa conclusão de que a causa do refluxo é uma hérnia de hiato. Se eu tenho uma hernia de hiato acima de 3, 4 centímetros, eu posso ter essa hernia de hiato como causa principal do refluxo. Pequenas hérnias de hiato geralmente não são causas de refluxo e a gente precisa investigar outras causas para além da questão cirúrgica. Concluindo, o refluxo gastroesofágico ela é uma condição extremamente complexa, exige uma avaliação criteriosa, diagnóstico preciso, abordagem bastante individual. A gente precisa integrar fisiopatologia, sintomas e exames complementares e só assim a gente consegue oferecer um tratamento mais eficaz. Na maioria das vezes, o refluxo ele não é de tratamento cirúrgico e assim, e ouso dizer que hoje em dia, na nossa prática clínica, a maioria dos refluxos a gente não trata mais com inibidor de bomba de prótons, exceto em casos muito selecionados. Por quê? Porque quando a gente investiga o refluxo para além do esôfago, entendendo a grande dimensão que é o sistema digestivo, entendendo a fermentação digestiva, entendendo a fermentação intestinal, entendendo o contexto do paciente com padrões alimentares, muitas vezes a gente aborda a digestão e essa digestão bem abordada trata o refluxo. E se esse conteúdo foi útil para você, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like, compartilhe com colegas da área, que a troca aqui de conhecimentos é fundamental para a gente levar o melhor para os nossos pacientes.